A cena se abre ao entardecer, quando a sombra do juízo já pairava sobre Sodoma. 2 anjos, enviados pelo Altíssimo, aproximaram-se da cidade. Eles vinham com um propósito definido: executar a sentença divina contra um povo cuja iniquidade havia ultrapassado o limite da paciência celestial. Mas antes da destruição, havia ainda uma missão de resgate: a salvação da casa de Ló. Ló estava sentado à porta da cidade, lugar de reunião dos anciãos, onde decisões eram tomadas e onde se via a vida da cidade pulsar em sua decadência. Ao avistar os 2 homens, ele se levantou e os saudou com reverência, inclinando-se até o chão. Sua atitude revelava não apenas hospitalidade, mas também discernimento de que aqueles visitantes não eram homens comuns. Ele os convida para sua casa, insistindo para que não passassem a noite na praça, pois conhecia a violência que dominava as ruas de Sodoma quando a escuridão se instalava. Os anjos, a princípio, recusam, dizendo que passariam a noite ao relento, mas diante da insistência de Ló, aceitam. Ele prepara para eles um banquete, pães sem fermento, e juntos compartilham a refeição. Mas a paz da noite é rapidamente interrompida. Antes que se deitassem, os homens da cidade, desde jovens até velhos, cercaram a casa, clamando com voz uníssona: Onde estão os homens que vieram a ti esta noite? Traze-os para fora a nós, para que os conheçamos. Era a perversão em sua forma mais crua, a revelação do abismo em que Sodoma havia mergulhado. Ló, tomado pelo pavor, sai à porta, fechando-a atrás de si. Suplica ao povo, chamando-os de irmãos, e implora para que não pratiquem tamanha maldade. Em seu desespero, chega a oferecer suas próprias filhas virgens em lugar dos visitantes, mostrando o quanto a corrupção daquela cidade já havia distorcido até mesmo o senso de justiça e proteção paternal. Mas os homens zombam de Ló, acusam-no de agir como juiz e ameaçam arrombar a porta para fazer-lhe ainda mais mal do que aos visitantes. É nesse momento que a intervenção divina se manifesta de forma clara. Os anjos puxam Ló de volta para dentro, fecham a porta e ferem os homens que estavam à entrada com cegueira, de modo que tateavam em vão, incapazes de encontrar a entrada. A perversidade deles era tão profunda que, mesmo cegos, ainda procuravam a porta, tentando saciar seus desejos impuros. A cena revelava a cegueira espiritual que precede o juízo final. Uma humanidade incapaz de enxergar a verdade, mesmo quando a condenação está prestes a cair. Então os anjos se voltam para Ló com urgência. Tens alguém mais aqui? Genros, filhos, filhas, todos quantos tiveres nesta cidade, tira-os deste lugar, porque vamos destruir este lugar. O clamor deles chegou diante do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-lo. O tom é solene, sem retorno. O cálice da ira divina estava cheio, e Sodoma e Gomorra seriam reduzidas a cinzas como testemunho eterno do juízo de Deus contra a soberba, a violência e a devassidão. Ló sai às pressas e fala com seus genros que haviam desposado suas filhas, exortando-os: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Mas eles o consideram um zombador, alguém delirando com visões de catástrofe. Assim permanecem cegos à iminência do desastre, como tantos que, ao longo da história, ridicularizam os alertas divinos e permanecem tranquilos até que a destruição os alcance. Ao romper da aurora, os anjos apressam Ló: Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que estão aqui, para que não pereças no castigo da cidade. Mas ele hesita, mostrando a luta interna entre apego e salvação, entre a vida confortável e o chamado de Deus. É então que os anjos, pela compaixão do Senhor, o seguram pela mão, junto com sua esposa e suas filhas, e os conduzem para fora da cidade. Ali, já afastados das muralhas, um dos anjos fala com autoridade: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda esta campina. Escapa para o monte, para que não pereças.
A sentença estava selada, e o tempo da misericórdia havia se encerrado. O fogo do juízo estava prestes a cair. A cena se torna cada vez mais densa e carregada de juízo. Ló, sua esposa e suas 2 filhas estão agora fora da cidade, mas o coração dele ainda vacila. Os anjos com palavras firmes ordenam: escapa para o monte, para que não pereças. Mas Ló, em sua fraqueza, clama: não, meu senhor, eis que teu servo achou graça aos teus olhos e engrandeceste a tua misericórdia, salvando a minha vida. Mas não posso escapar para o monte, para que porventura não me apanhe este mal e eu morra. Eis ali perto uma pequena cidade, a qual é insignificante. Deixa-me escapar para lá, não é pequena, para que viva a minha alma. A súplica de Ló revela mais uma vez sua fragilidade. Ele ainda negocia com o céu, busca um meio termo, recusa a montanha da salvação para apegar-se a uma cidade de refúgio. Os anjos, em sua condescendência, concedem-lhe o pedido. Eis que também te tenho atendido quanto a isso, para não destruir a cidade de que falaste. Apressa-te, refugia-te nela, porque nada posso fazer enquanto não tiveres chegado ali. Por causa da intercessão, aquela cidade foi chamada Zoar, pequena. Assim que Ló e sua família entram em Zoar, o céu escurece sob o peso da ira divina. Então, o Senhor faz chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Não era apenas um fenômeno natural, era o juízo de Deus descendo em chamas. As planícies férteis que antes atraíram Ló, semelhantes ao jardim do Éden, agora se transformam em fornalha ardente. As casas luxuosas, os mercados cheios, as labaredas. O fogo não poupa nem o solo, queimando até as raízes da terra, de modo que a região se torna desolação e cinzas. E no meio desse cenário de juízo, surge o detalhe mais sombrio da narrativa. A mulher de Ló olha para trás. Contra a ordem direta dos anjos, ela volta os olhos para a cidade ardendo em chamas. Seu coração estava preso àquilo que deixara: a vida confortável, as riquezas, talvez até aos filhos e parentes que permaneceram em Sodoma. Esse olhar não era simples curiosidade, era apego, saudade, desejo daquilo que Deus havia condenado. No mesmo instante, ela se torna uma estátua de sal, erguida como monumento eterno da advertência divina. Quem volta os olhos para o que Deus julga, perece com ele. A fuga se transforma em tragédia silenciosa. Ló segue adiante com suas filhas, mas agora sua esposa, sua companheira, não mais caminha ao seu lado. Ela ficou para trás, não pela violência dos anjos, mas pela inclinação do próprio coração. Jesus, séculos depois, recordaria essa cena com uma frase curta e terrível: lembrai-vos da mulher de Ló. Enquanto isso, as cidades da planície, Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim, são totalmente aniquiladas. As colinas ecoam com o rugido do fogo que cai do céu, e a fumaça sobe como coluna espessa, testemunho visível do juízo divino. Onde antes havia vida, agora só resta desolação. Aquela terra fértil, desejada por Ló, se torna esterilidade, um deserto de cinzas, lembrança do que acontece quando a humanidade desafia o Deus Altíssimo. E do alto, Abraão contempla. Ele se levantara cedo pela manhã e foi até o lugar onde estivera na presença de Deus no capítulo anterior, quando intercedera por Sodoma. Dali, olha para a campina e vê a fumaça subindo como a de uma grande fornalha. A cena é ao mesmo tempo solene e dolorosa. Abraão havia ousado interceder, pedindo pela preservação da cidade caso houvesse justos, mas a ausência dele sela o destino da terra. Deus se lembrara, contudo, de Abraão, e por causa da aliança com ele, preservou Ló da destruição. Aqui o texto revela uma tensão teológica profunda: a justiça de Deus contra o pecado e a misericórdia que poupa por causa da intercessão de um justo. Sodoma e Gomorra tornam-se exemplo eterno da severidade divina, enquanto Ló é salvo, como quem escapa pelo fogo. O juízo é total, sem retorno.
Não restam vestígios de vida, apenas cinzas e fumaça. Aquele vale, outrora comparado ao jardim do Senhor, é transformado em símbolo do inferno, prenúncio de juízos futuros que cairão sobre todos os que se erguem contra a santidade de Deus. O eco das chamas que consumiram Sodoma e Gomorra não se apagou na poeira da história. Ele permanece como símbolo eterno, como cicatriz gravada na memória da humanidade, testemunhando o peso da justiça divina. A narrativa não termina apenas com cidades em ruínas, mas com um marco teológico profundo. Sodoma se torna paradigma de todo juízo futuro, sinal do que acontece quando a soberba humana afronta o Senhor dos céus e da terra. O texto sagrado mostra que a condenação não veio sem aviso. Abraão intercedera, e a presença dos anjos advertira Ló. Houve tempo de escapar, tempo de escolher a vida. Mas os habitantes da cidade, cegos em sua perversão, zombaram do chamado. Experimentado o livramento, voltou-se em nostalgia ao passado condenado e pereceu. Assim, Sodoma não caiu apenas pelo pecado da carne, mas pela recusa à misericórdia oferecida. A tragédia final não foi apenas fogo descendo do céu, mas corações endurecidos que rejeitaram a graça. A Bíblia faz de Sodoma um espelho terrível. Isaías, Jeremias, Ezequiel e Amós lembram seu destino como aviso a Israel. Jesus a cita como exemplo de juízo, afirmando que cidades que rejeitassem sua mensagem sofreriam ainda mais rigor que Sodoma no dia do Senhor. Pedro, em sua segunda carta, escreve que Sodoma e Gomorra foram reduzidas a cinzas para servir de exemplo aos que vivessem impiamente. E Judas, em sua breve epístola, aponta que elas são prenúncio do fogo eterno. Não foi apenas uma destruição localizada, foi uma revelação cósmica. No entanto, no meio desse cenário devastador, o texto insiste em mostrar a misericórdia. Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição. Aqui reside a tensão que percorre toda a Escritura: justiça e graça. Ló não foi salvo por seus méritos. Sua história até aqui demonstra fragilidade, escolhas equivocadas e hesitação. Ele foi poupado por causa da aliança feita com Abraão, o amigo de Deus, o intercessor que se colocou na brecha. É uma verdade que ecoa na revelação maior. Só há salvação porque alguém intercede. O juízo não pode ser detido, mas a graça alcança aqueles que são lembrados na presença de Deus. Esse detalhe aponta para Cristo, o descendente prometido de Abraão, aquele que se tornaria o mediador supremo. Assim como Abraão intercedeu por Sodoma, Jesus se ergue diante do Pai como aquele que roga não apenas por alguns justos, mas que oferece sua própria vida em favor dos ímpios. Ló foi salvo porque estava ligado a Abraão. Os fiéis hoje são salvos porque estão unidos a Cristo. O juízo que caiu sobre Sodoma é sombra do fogo eterno, mas a cruz se ergue como Zoar, a pequena cidade de refúgio para todos os que correm em obediência. A figura da mulher de Ló permanece como advertência final. O apego às coisas condenadas é letal. Ela caminhava rumo à salvação, mas seu coração ainda pertencia às cinzas que ficavam para trás. Tornou-se estátua de sal, lembrança visível de que não basta sair de Sodoma. Sodoma precisa sair de dentro de nós. Seu olhar revela a tragédia de uma alma dividida. Uma parte voltada para Deus, outra agarrada ao mundo. Essa divisão sempre conduz à morte. No fim, Sodoma e Gomorra deixam 3 marcas espirituais profundas na teologia bíblica. O paradigma do juízo eterno, o fogo que cai do céu anuncia o destino de todos os que rejeitam a santidade divina. A revelação da graça seletiva, a salvação de Ló, apesar de sua fraqueza, mostra que Deus poupa por causa de alianças e intercessões. A advertência da mulher de Ló. O coração que não se desprende do mundo condenado perece junto com ele. Assim, Gênesis 19 não é apenas relato histórico, mas profecia permanente. Ele mostra que o Deus que julga é também o Deus que salva e que a história da humanidade oscila entre esses 2 polos.
o fogo da justiça e a chama da misericórdia. Sodoma caiu, mas Ló escapou. O juízo é inevitável, mas a graça ainda abre caminho de fuga. E como disse o próprio Cristo, assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. O clímax desse capítulo ecoa na eternidade. Sodoma jaz em cinzas como testemunho do que acontece quando a voz de Deus é rejeitada. Mas a salvação de Ló anuncia que, em meio ao juízo, há sempre um braço estendido para resgatar os que o Senhor chama pelo nome. Justiça, misericórdia e juízo se encontram nas chamas do vale, apontando para a cruz, onde o juízo do pecado e a misericórdia de Deus convergem em plenitude.